Preciso falar agora sobre o Vasco. Excelente notícia. Felipe Coutinho avançou na rescisão de seu contrato com o Aston Villa. O meio atacante, que tem contrato com o Vasco só até 30 de junho, precisa dessa rescisão para acertar seu futuro com o Cruz Maltino. O contrato no Aston Villa tem mais um ano de duração e ele tem bastante dinheiro a receber. O que eu pude apurar é que o Coutinho já aceitou abrir mão de parte dessa grana para poder ter o seu vínculo antecipado ou encerrado de forma amigável. Ainda que perca dinheiro, Coutinho vai estar livre para acertar com o próximo clube. A tendência é que ele feche com o Vasco, agora em definitivo, e não mais como jogador emprestado. Coutinho, que era dono do maior salário do elenco, ao lado do Payet, R$1,5 milhão para cada um. É possível que ele mantenha esses vencimentos e eventualmente coloque bônus no seu novo contrato com o Cruz Maltino, imaginando metas a serem batidas. Desde que voltou a São Januário, Coutinho disputou 43 jogos com 8 gols e 4 assistências. Só para completar em relação ao Vasco, a busca por um executivo segue e cada dia surge um nome diferente. O mais recente de Mário Branco, cotado como diretor de futebol, ele tem 49 anos de idade, é português e trabalhou nas últimas 3 temporadas no Fenerbahçe. Hora de falar sobre Cuéllar, você lembra dele? Volante que fez sucesso especialmente com a camisa do Flamengo e contratado no início dessa temporada pelo Grêmio. Passagem pelo tricolor bastante ruim, só 13 jogos, nenhum gol e uma assistência, tem sido muito mais reserva do que titular e dessa maneira está à disposição do mercado. O Grêmio entende que fez uma contratação equivocada ao fechar com um atleta que havia ficado nos últimos 4 anos na Arábia Saudita entre Al Hilal e Al Shabab. A verdade é que o Cuéllar chegou fora de forma, demorou para se entrosar e quando ficou bem, muito abaixo do restante do nível do time. Não joga há um mês. E se o seu clube buscar um volante experiente, o Cuéllar com 32 anos de idade pode ser uma alternativa. Tenho certeza que o Grêmio não criará dificuldades. Bora falar agora sobre um ex-corintiano livre no mercado. Romarinho, 34 anos de idade, aquele mesmo, autor de gols super importantes com a camisa do Timão, foi dispensado pelo Al Rayyan do Catar. O clube Qatari anunciou a saída de 3 atletas nas últimas horas. Romarinho, Paulo Vitor goleiro e Brenet, que é um lateral esquerdo estrangeiro. Importante contar que o Romarinho fez apenas 3 partidas pelo Al Rayyan. Ele havia se mudado no meio da temporada do futebol lá no mundo árabe. Ele defendia o Neon, que tinha tudo para subir para a primeira divisão. Mas Romarinho tinha feito um tratamento para tentar engravidar a esposa e acabou sendo pego no doping. Para não correr risco de ficar sem o jogador, o Neon decidiu rescindir o contrato de forma amigável do Romarinho, que se mudou para o Al Rayyan, mas não foi feliz no Catar. Só 3 partidas, a última dela em 11 de março. Até por isso, Romarinho foi dispensado, liberado para buscar um novo clube. Resta saber se o futebol brasileiro é uma possibilidade. Quando da saída dele do Neon, já especularam o futebol brasileiro, mas a mudança pro Al Rayyan foi muito rápida. Imagino que se ele ficar desempregado por algum tempo, devam pintar propostas do futebol brasileiro e eu vou estar aqui para te contar cada uma delas. Combinado? Paul Fernandes foi dispensado, teve seu contrato rescindido. Ele havia sido contratado no início da temporada, depois de boa passagem pelo Boca Juniors, mas ao que parece é o primeiro de alguns atletas que não ficam quando o Fortaleza decidiu bancar seu técnico em vez de bancar jogadores. Cabreira e Javier Ruiz têm chance de vir para o Vasco? Fabrício, não ouvi falar sobre nenhum desses 2 nomes, tá? E eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de facilidade para entender o mercado do Vasco a partir da contratação do executivo de futebol. A impressão que eu tenho, até por conta da falta de dinheiro, é que até o dia 10 de junho ninguém será contratado, ou seja, até terça-feira. E aí o Vasco vai começar a trabalhar melhor e com mais calma para essa janela, que abre em 10 de julho. Então 10 de junho se encerra essa primeira, 10 de julho começa a segunda, tá bom? O John State, Payet saiu do Vascão, felizmente, cara. Novela que já deveria ter acabado um pouquinho antes, né? O contrato se encerra em 30 de julho, mas Vasco e Payet já estavam conversando para rescisão de contrato de forma antecipada. Boa noite, Nicola. Mário Branco será o novo executivo do Vasco? Fabrício, eu vou ser bem sincero, eu não consegui checar com ninguém do Vasco quais dos 3 nomes mais especulados têm mais chance. Bruno Costa, que foi diretor executivo de futebol do Fortaleza, a gente chegou a pôr ele aqui para conversar com a gente alguns dias atrás. Outra alternativa é Eduardo Freeland,
que está no Avaí, já trabalhou no Flamengo. E eu cheguei a ouvir de uma pessoa do Avaí que no Avaí há a informação de que o Freeland em algum momento foi procurado para entender as condições, para se expressar sobre a possibilidade de trabalhar no Vasco, e o Mário Branco é a mais nova especulação. Esse é um português de 49 anos de idade, que começou a carreira como observador, como olheiro, depois vira chefe de scout e depois vira executivo de futebol. Nas últimas 3 temporadas, o Mário Branco trabalhou no Fenerbahçe da Turquia. E qual se os 4 clubes do Brasil saírem na primeira fase do Mundial, o Brasileirão volta antes? Não, cara, isso que é o grande X da questão, Isaías. Não volta antes, não há essa possibilidade. Pelo menos não se estudou tal oportunidade. Eu até acho que poderia se fazer uma mudança, porque você vai ter datas absolutamente disponíveis num calendário absolutamente insano. Acho que o Palmeiras passa de fase, grupo com Porto, Al-Ahly do Egito e Inter Miami. Acho que o Flamengo passa de fase na segunda. Eu não sei o Palmeiras se passa em primeiro ou segundo, tá? Mas eu acho que o Palmeiras passa. Eu acho que o Flamengo passa em segundo, atrás do Chelsea. E eu acho que o Fluminense passa em segundo, atrás do Dortmund. O Botafogo eu acho que não vai se classificar. Acho que o Botafogo fica em terceiro no grupo com o Atlético de Madrid. PSG é disparado o pior grupo da competição, tá bom? Nicola, e o Vasco, alguma coisa? Pois é, no Vasco dá para dizer que a passagem do Matos foi ruim. Eu achei que o Matos contratou mal enquanto executivo da 777. Ele até alega que tinha uma série de restrições, o trabalho dele era muito burocrático, porque precisava de aprovação para tudo, mas ele gastou, por exemplo, 6 milhões de euros para a contratação de um zagueiro. Depois essa contratação pulou para 7 milhões de euros, porque esse zagueiro acabou não sendo rebaixado. Gastou mais 4 milhões e meio no Adson, de euros, 4 milhões e meio de euros no Adson, enfim. Achei números muito caros. Tô falando aqui para ver se eu lembrava o nome do zagueiro. Toda vez eu esqueço o nome dele, cara. Aquele zagueiro que... pegando aqui, óbvio que eu... Mas a gente já fala já, quer ver? Ó? Toda vez eu esqueço o nome dele. Uma raiva isso. João Vitor, tá bom? João Vitor. Ele custou 6 milhões de euros, depois teve mais 1 milhão de euros em bônus que o Vasco se viu obrigado a pagá-lo, porque não caiu. Se viu obrigado a pagar para o Benfica. Qual é a zaga titular? O João Vitor deve ser mantido ao lado do Luiz Gustavo ou Maurício Lemos e Luiz Gustavo? Esse é um tema que eu vou tratar aqui, aliás, o nosso principal. E vou falar já de imediato sobre o diretor executivo. Ontem conversei com 2 dirigentes do Vasco da Gama e os 2 me disseram a mesma coisa. Chance zero do Eduardo Freeland, que está deixando ou estaria deixando o Avaí, dirigir o Vasco. Um deles disse o seguinte, falou, cara, a imprensa cria esses fake news, a imprensa tem que desmentir. Eu trouxe a informação e ratifico. Lá atrás, o Eduardo Freeland foi um dos nomes, mas não houve avanço na negociação. O Mário Branco, por exemplo, ex-Fenerbahçe, esse sim está no radar, assim como Bruno Spindel, do Flamengo. O perfil que o Vasco traçou e a diretoria está em busca é um profissional bem relacionado no meio com os empresários, um profissional alinhado com a metodologia, com o estilo do Fernando Diniz e com o que pensa a diretoria do Vasco da Gama. Então, chegar num consenso dessas informações e nominar, esse é o fulano, que encaixa nesses perfis todos, é o quebra-cabeça que está sendo montado. O Vasco enfrenta o São Paulo quinta-feira, depois, por acordo feito já com os jogadores lá no fim do ano passado, por terem encurtado as férias de fim de ano, vai dar 10 dias para os atletas que retomam as atividades no dia 23, né? No dia 23 eles voltam ao trabalho já para se preparar para a volta do Campeonato Brasileiro. Aí o Diniz terá 20 dias pela frente. Há uma expectativa de que nesse período ele já tenha alguns reforços. Pode não ser no dia 23, dia 25, dia 30, mas não perder tempo para a chegada dos reforços. Novos jogadores podem ser inscritos a partir do dia 10 de julho. A nova janela, essa foi uma janela de exceção, mas para quem está jogando o Mundial de Clubes ou vai jogar essa competição. No caso do Campeonato Brasileiro, a partir do dia 12, que é a data base do confronto com o Botafogo, todos os times já podem ter os seus novos reforços
registrados. Aliás, a janela vai de 10 de julho a 2 de setembro. E o Vasco vai buscar pelo menos 4 jogadores nesse cenário. A volta do Leandrinho é considerado um reforço. Riquelme está treinando já com a equipe. O Leandrinho deve ficar também como opção. Um segundo volante, né, um camisa 8, um meia e um atacante. Essas são as posições que o Vasco vai buscar para essa janela de transferências. Porém, com pouco recurso. Então tem que ser muito inteligente, muito assertivo na busca por esses jogadores. Fechado? Bom, vamos falar sobre a zaga do Vasco da Gama. No fim do ano passado, aliás, no meio do ano passado, o Vasco tentou trazer o Maurício Lemos. Não houve acordo, o jogador ficou no Atlético Mineiro. Naquela oportunidade, ele só sairia se o Galo pagasse a totalidade do seu contrato, que iria até o fim de 2025. O Galo não viu sentido nenhum. O Milito não utilizava o Maurício. E aí acabou que ele ficou por lá, escanteado e tal. E no fim do ano, já para a virada desse, o Vasco conseguiu trazer o Maurício Lemos, que não teve ainda uma sequência no time. Ora machuca, volta, entra 1, 2, volta para o banco, machuca, não teve sequência. Só que agora, com o técnico Fernando Diniz, ele está sendo mais observado. É um jogador de técnica, de força e de experiência. Um jogador que já disputou partidas com a camisa da seleção do Uruguai, que é uma seleção forte no nosso continente. O Maurício veio com o status de titular. Ah, mas o João Vitor também veio até pelo valor. Concordo. Só que o João Vitor, a gente já viu o que ele entrega ou o que não entrega. Ele é mau jogador? Não. Ele é um grande zagueiro? Também não. Mas é um jogador que é útil. Ele é daqueles que eu sempre indico aqui quando falo que o Vasco tem que trazer 4, 5 titulares. Ele é um titular hoje que, na verdade, ele é um reserva. Se o Maurício Lemos fizer a dupla que eu espero com o Luiz Gustavo, o João Vitor é banco. Zaga rápida, zaga forte, destro e o canhoto, porque quando ele joga o Maurício com o João Vitor, o Maurício vai para a esquerda, então ele fica torto de alguma forma. Então, assim, o João Vitor ir para o banco de reservas nesse momento é apenas a reposição, a recolocação das peças. Maurício Lemos e Luiz Gustavo, para mim, se tiver sequência, é a zaga titular do Vasco. Tem tudo para ser. Ou o Vasco vai trazer um outro zagueiro. Não acredito que nessa janela traga. Então, Maurício Lemos e Luiz Gustavo. Qual é a sua zaga titular? Maurício, João Vitor e Maurício, João Vitor e Luiz Gustavo, Lincoln e Luiz Gustavo, enfim, 2 meninos da base, não sei. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Só para destacar para você, torcedor, o time do Vasco precisa ter jogadores contratados para o time titular. Aquela história, não, vem para compor o elenco, esquece. Isso aí a gente já tem. Composição de elenco está jogando. Algumas peças compõem o elenco jogando com camisa titular. Esses têm que vir para o banco. Eles serão opções. Para fechar, Léo Jardim não avançou em nada nesse fim de semana, continua um impasse. Ele vai jogar 2 jogos, renovação automática e ponto final na negociação. Em relação ao Paulinho, já houve a proposta, há uma conversa, assim como o Jair também. Então o Vasco está tentando avançar nessas 2 renovações, jogadores que terminam os contratos no fim desse ano. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E aí, torcedor vascaíno, animado aí com essas possibilidades de reforços para o Vascão da Gama? Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Eterno Vasco Oficial, o canal que busca trazer tudo do Gigante da Colina para você todos os dias, na manhã e na tarde, diariamente aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Se inscreve aí, deixa o like e ativa as notificações.